Você não está vendo isso por acaso. Este vídeo não encontrou você. Foi você quem o chamou. E se eu te disser que, para lembrar quem você é, primeiro será preciso esquecer? Respire, porque o que vai ouvir agora não é informação comum. É código para sua memória esquecida. Você já percebeu como vive tentando se lembrar? Lembrar de quem você foi, lembrar de quem te feriu, lembrar de cada erro, cada promessa quebrada. Mas e se o esquecimento for a porta? E se ao soltar a velha memória, você abrisse espaço para a verdadeira lembrança? A lembrança não do passado humano, mas da sua essência eterna. No universo, estrelas apagam a própria luz para que novas constelações possam nascer. Na sua vida, algo parecido acontece. Aquilo que você chama de perda é apenas o universo reorganizando a sua memória. Você não é o que lembra. Você é aquilo que permanece mesmo quando esquece. Nos próximos minutos, vou revelar por que a sensação de esquecimento, de vazio, de perda de identidade, não é um erro da sua mente. É o sinal oculto de que sua consciência está tentando se expandir. Fique comigo, porque essa virada de chave pode transformar a forma como você enxerga a sua dor. Imagine um livro, repleto de páginas escritas, palavras antigas, histórias repetidas, linhas carregadas de dor. Enquanto esse livro permanece cheio, não há espaço para uma nova história. É por isso que, às vezes, o universo sopra sobre as páginas, apaga memórias, apaga identidades, apaga rótulos. E quando tudo parece esquecido, você se desespera, sem perceber que a página em branco é o convite. É ali que a nova história começa. Pense agora. Quantas vezes você já se sentiu vazio, sem reconhecer a si mesmo? Esse vazio não é doença, é transição, é reset, é atualização de software cósmico. O esquecimento abre espaço. A lembrança verdadeira ocupa esse espaço. E a lembrança não é sobre fatos, é sobre essência, é sobre perceber. Eu sou consciência em forma humana. Escreva agora nos comentários. Eu sou consciência em forma humana. Cada vez que você declara isso, o esquecimento deixa de ser perdai, se torna portal. A neurociência já mostrou, o cérebro apaga conexões antigas para criar novas. O esquecimento é parte da plasticidade. Na espiritualidade, o vazio sempre foi visto como sagrado. É no vazio que o novo se instala. Na sua vida, não é diferente. O que você chama de esqueci quem eu sou é, na verdade, o início da lembrança do eu maior. Imagine-se diante de um espelho coberto de névoa. Você tenta enxergar sua imagem, mas tudo está borrado. No início, você pensa que perdeu o rosto, mas, à medida que a névoa se dissipa, o reflexo verdadeiro aparece. Assim funciona o esquecimento. A névoa cobre temporariamente o reflexo antigo, para que um reflexo mais profundo possa emergir. Você não perdeu quem você é. Você apenas deixou de se confundir com quem você não era, mas aqui está o mistério. Existe um momento em que o esquecimento se intensifica, tanto que parece destruição total. No próximo trecho, vou mostrar por que essa morte da identidade é o maior presente que o campo quântico pode te oferecer. Porque só quem ousa esquecer é capaz de realmente lembrar. Você lembra do que eu disse? Chega um momento em que o esquecimento se torna tão intenso que você sente como se tivesse perdido tudo. Seu nome já não faz sentido. Sua história parece distante. Suas memórias se esfarelam, como areia em vento forte. Você chama isso de crise. Mas o campo chama isso de renascimento. É a morte da identidade. Antiga não é morte física, é morte simbólica. É a dissolução da máscara que você carregou por anos. E como toda morte, ela dói, ela assusta, ela parece injusta, mas entenda. Essa morte é necessária para que a vida real floresça. Você não é o nome que repete, você não é o passado que guarda. Você não é a ferida que carrega. Você é o que sobra. Quando tudo isso se dissolve, olhe para o céu noturno. As estrelas que você vê não são como eram, muitas já morreram há milhares de anos, mas sua luz continua viajando. O brilho que chega até você é memória de algo que não existe mais. Assim também acontece com você. Grande parte do que você pensa que é já morreu há muito tempo.
Você apenas continua carregando a luz antiga, sem perceber que a nova estrela já nasceu dentro de você. Dentro do casulo, a lagarta não se reconhece mais, ela se desfaz, se dissolve, deixa. De ser não há espelhos, não há identidade. Há apenas escuridão. Mas é nessa escuridão que o novo corpo se constrói. É ali que as asas nascem. Você está nesse casulo agora. E essa escuridão não é punição, é oficina secreta do universo. Pense agora que em você está morrendo. Quais papéis já não fazem sentido? Quais memórias parecem se dissolver, mesmo quando você tenta segurá-las? Ao invés de resistir, renda-se. Porque cada vez que você solta, o campo organiza. E cada vez que você insiste, o campo adia. A morte da identidade é o código secreto da transição. E aqui está algo ainda mais profundo. No próximo trecho, vou revelar o que acontece depois da morte da identidade. O estágio em que o esquecimento se transforma em uma lembrança cósmica, um reconhecimento de quem você sempre foi. É a fase em que o vazio vira portal. E quando você entender isso, vai parar de temer a perda e começar a celebrá-la. A neurociência mostra: neurônios antigos se desfazem para dar lugar a novas conexões. O cérebro precisa matar velhos circuitos para que novas memórias possam nascer. Na espiritualidade, isso sempre foi chamado de morte iniciática. O xamã, o monge, o buscador, todos passam pelo ritual do esquecimento. Eles perdem nome, perdem história, perdem identidade, para finalmente se lembrar. Eles eram consciência o tempo todo. Imagine um espelho que se quebra. Você se desespera porque não consegue mais ver seu rosto. Mas cada pedaço do espelho reflete um fragmento da verdade. E quando você recolhe esses fragmentos, percebe que a imagem que carregava nunca foi a original. O eu que você pensava ser era apenas reflexo distorcido. A quebra não destrói você. Ela liberta você da ilusão. Se isso faz sentido, escreva agora nos comentários. Eu liberto minha velha identidade. Não, é apenas uma frase, é um decreto. É o início de um ritual. É você dizendo ao campo: estou pronto para lembrar quem realmente sou. O esquecimento é assustador, porque nos tira o controle. Mas o controle nunca foi real. Sempre foi apenas narrativa. Quando você esquece, não é vazio que nasce, é espaço. E nesse espaço, a lembrança verdadeira floresce. Você não lembra de fatos. Você lembra da sua natureza. Você lembra do infinito dentro de si. Mas aqui está o mistério maior. A morte da identidade não é o fim, é apenas a ponte. Existe um ponto onde o esquecimento se transforma em lembrança pura, onde você não se recorda do passado humano, mas se conecta com a memória cósmica. No próximo trecho, vamos atravessar juntos essa ponte. E você vai perceber, nunca esqueceu quem era, apenas adormeceu. E agora está despertando. Você lembra do que eu disse? Depois que a identidade morre, o esquecimento deixa de ser vazio e se transforma em lembrança pura. Não lembrança de fatos, não lembrança de histórias, mas lembrança do que sempre esteve ali. A consciência que nunca nasceu e que nunca vai morrer. Você é mais antigo que seu nome. Você é mais vasto que sua biografia. Você é mais profundo que seus traumas. O esquecimento arranca o que é temporário para que o eterno venha à tona. E quando isso acontece, você não precisa mais se esforçar para lembrar. Você simplesmente é como se o universo inteiro respirasse dentro de você. Como se cada estrela fosse uma célula da sua memória. Como se cada batida do coração fosse um eco do cosmos. O universo guarda registros invisíveis. Chamam de campo akáshico, chamam de memória quântica, chamam de tecido da consciência. Tudo o que já existiu e tudo o que ainda pode existir já está registrado nesse campo. Quando você solta sua identidade humana, você acessa essa biblioteca invisível. Não precisa de livros, não precisa de provas. Você simplesmente sabe. Esse é o estado da lembrança cósmica. Você sempre acreditou ser apenas uma gota, separada, isolada, vulnerável. Mas quando o esquecimento quebra as paredes da gota, você percebe que sempre foi oceano. O esquecimento dissolve as bordas. A lembrança revela a imensidão. Você nunca foi apenas indivíduo, sempre foi totalidade. Experimentando a si mesma, respire
Fundo agora, feche os olhos por um instante. Ao invés de buscar memórias, permita-se esquecer. E nesse esquecimento, perceba a lembrança silenciosa que surge. Você existe, você respira. Você é sem passado, sem futuro, sem nome, sem papel. A lembrança cósmica não precisa de história. Ela só precisa de presença. Mas existe ainda um mistério mais profundo. No próximo trecho, vou mostrar o que acontece quando a lembrança cósmica não é apenas experiência passageira, mas se torna sua nova identidade permanente. É o ponto sem retorno, onde você já não pode mais esquecer quem é de verdade. Fique comigo, porque esse é o momento em que o sobrenatural deixa de ser visita e se torna casa. A física quântica já mostrou. Partículas existem em superposição em múltiplos estados ao mesmo tempo, até que a consciência observa. Você também. Sua vida é um feixe de possibilidades. Mas quando você lembra quem é de verdade, sua observação colapsa a realidade mais coerente. A lembrança cósmica é o observador absoluto. É quando você deixa de ser o joguete das circunstâncias, se torna criador, consciente do campo. Pense em uma música antiga, uma melodia que você não ouve há anos. De repente alguém toca uma única nota e todo o resto retorna à sua memória. Assim funciona a lembrança cósmica. Uma única respiração profunda, uma única entrega ao vazio e, de repente, toda a canção do universo retorna dentro de você. Você não aprende essa música, você apenas recorda que sempre soube. Se você sente esse chamado, escreva agora nos comentários. Eu lembro quem eu sou. Esse simples ato de escrever não é interação comum, é código, é senha vibracional, é sua declaração silenciosa para o campo. Eu atravessei o esquecimento e me lembro, você percebe? O esquecimento nunca foi inimigo. Ele sempre foi aliado. Ele apagou histórias para que a memória maior se revelasse. Ele dissolveu identidades para que a consciência infinita emergisse. Ele arrancou certezas para que a presença se tornasse sua única verdade. Você não perdeu nada. Você apenas lembrou tudo. Mas ainda falta um passo. A lembrança cósmica pode ser intensa, mas muitas vezes surge apenas em momentos de meditação, em instantes raros de silêncio. Existe um ponto além disso. Um estado em que a lembrança não vem e vai, ela se instala. Ela se torna você. No próximo trecho, vamos atravessar juntos esse limiar. O ponto sem retorno, onde esquecer o velho se torna impossível, porque lembrar o eterno se torna inevitável. Você já percebeu? Muitos tocam a lembrança cósmica, apenas por instantes. Um sopro durante a meditação, um silêncio profundo em meio ao caos, um arrepio inexplicável ao olhar para o céu. Mas existe um ponto em que isso deixa de ser visita e se torna casa. Esse é o ponto sem retorno. Aqui, você já não consegue mais acreditar no personagem antigo. Já não cabe no corpo da velha identidade. Já não se reconhece nas histórias que antes contava sobre si. Você lembra, e essa lembrança não vai embora. Ela se torna sua nova base, sua nova frequência, seu novo modo de existir. Você não busca provas. Você é a prova. Você não pede sinais. Você é o sinal. Você não tenta lembrar. Você é a lembrança em si. No universo, quando duas estrelas colidem, elas não voltam a ser o que eram. Criam um corpo novo com massa, brilho e órbita inéditas. Assim também você. Depois da fusão com sua lembrança cósmica, já não há retorno ao antigo. Você é novo. Você é vasto. Você é inteiro. Imagine uma vela acesa em meio à escuridão. O vento tenta apagá-la, mas ao invés de morrer, ela se multiplica em milhares de chamas. Esse é você agora. A lembrança não é mais frágil. Ela é chama eterna. Ela se espalha em cada gesto, em cada palavra, em cada respiração. E saiba, você não está só. Milhares estão atravessando o mesmo processo. Milhares estão esquecendo identidades antigas. Para lembrar da consciência infinita, somos uma rede invisível, um coral silencioso, um despertar coletivo. E você faz parte disso, você é um nó dessa teia. Você é um portal entre o humano e o cósmico. Para selar essa travessia, escreva agora nos comentários. Eu me lembro.
Escreva com intenção, escreva como quem grava um código no próprio DNA. Escreva como quem declara ao universo: eu atravessei o esquecimento e habito a lembrança eterna. Respire fundo. Sinta seu corpo presente. Sinta o coração como tambor. Ancestral, você não é quem pensava ser. Você é quem sempre foi. Esquecimento não foi perda, foi passagem. Foi caminho, você lembrou. E agora não há retorno, sempre foi, sempre será. Mas essa é apenas uma das faces do despertar. No próximo vídeo, vamos explorar o tempo quântico, como ele se dobra, como ele responde à sua frequência e como você pode atravessar linhas do tempo com a mesma naturalidade com que atravessa uma porta. A lembrança é apenas o começo. O próximo passo é navegar o infinito.